O que eu vos vou partilhar agora vai ser uma espécie de pequenino testemunho de uma coisa que aconteceu comigo em dezembro. E, portanto, ainda não estava... Foi depois do último encontro aqui, onde eu também apareci assim, meio despenteado ao fim do dia. E o que é que aconteceu? No dia 12 de dezembro, alguém se lembra o que é que aconteceu no dia 12 de dezembro? Dia de Nossa Senhora de Guadalupe? Exatamente. O Padre Jonas Habib, o nosso queridíssimo Monsenhor Jonas Habib, partiu para o céu. Eu tenho é que falar mais alto, não é? Eu tive a graça de estar com ele várias vezes. Mais concretamente, 7 vezes. Eu penso que a primeira vez que estive com ele foi em 2013, quando fui pela primeira vez à Canção Nova. E guardo muitas recordações, e ele era sempre muito atencioso. Quando eu estava lá no encontro, havia sempre um dia em que ele me convidava para estar um bocadinho com ele. E eu ia, conversávamos, eu lembro-me bem, né, a sala onde ele recebia as pessoas, na casa dele mesmo. E estávamos ali à conversa, dava-me algum sumo, como dizem lá no Brasil, um suco de alguma coisa, e no fim rezávamos. E costumava estar lá sempre a Luzia, o Eto às vezes também, e mais outros missionários da Canção Nova. Havia um fisioterapeuta e mais o Danilo, que costumava vir sempre comigo. Então tenho um montão de fotografias dessas conversas. No fim ele dava-me a bênção, e isso repetiu-se durante 7 anos. 7 anos eu fui à Canção Nova, antes da pandemia, do Covid, e 7 anos eu tive com ele, sempre ali um bocadinho à conversa. Um bocadinho, às vezes era 1 hora, não era assim tão pequenino como isso. E então, para mim foi uma grande graça, porque de facto ele é um homem extraordinário, um homem de Deus, um santo. Eu espero que a Canção Nova trabalhe, se empenhe agora no processo de beatificação. Há muito material, é fácil, não é? Porque o que ele pregou, o que ele escreveu, o que ele fez, está quase tudo filmado e gravado, ou uma parte para grande. Portanto, não há grandes dúvidas de que este homem era um homem de Deus. E como todos os santos, eu penso que o mais comovente é a fé deles, a fé viva, a fé viva. Portanto, isso eu gostava de insistir, e isso está ao alcance de todos nós. Todos nós podemos ter mais fé e somos chamados a isso. Depois ele tinha um grande amor à palavra de Deus, não só meditava na Bíblia, mas estudava mesmo, não é? E isso vê-se também na pregação dele. As homilias dele eram muito profundas, não era só uma meditação superficial da palavra de Deus, era fome da palavra de Deus. Hoje tem a ver com o Evangelho de hoje, não é? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E esta aqui já vai um primeiro recadinho. Que pena nós temos tão pouca fome da palavra de Deus. Nós temos alguma, mas pouca. No fundo, pouca. Pois ele não era assim. Ele estava atento e ele sabia muito bem que Deus nos fala através da palavra. Deus, no tempo de Jesus não havia WhatsApp, mas a palavra de Deus, no fundo, é um dos meios mais poderosos pelos quais Deus se manifesta na nossa vida. Portanto, quando tu pegas na Bíblia e abres, cuidado. Apertem os cintos de segurança. Porquê? Porque Deus vai falar. E se nós quisermos ouvir, vão acontecer coisas muito bonitas. Há tantas histórias ao longo da história da Igreja de santos que perceberam isto com muita força. O outro que me vem à mente assim muito evidente é São Francisco de Assis. É muito bonito ver quem ler as cartas que São Francisco de Assis deixou e as recomendações. No fundo, vê-se que era um santo que
vivia intensamente a palavra de Deus. E quando às tantas perguntaram ao irmão Francisco, como ele gostava de ser tratado, qual é que devia ser a regra dos irmãos menores, não é? Dos franciscanos, ele dizia, o Evangelho, em latim era sine glossa, ou seja, sem comentários, sem ses nem mas. Não é preciso interpretar o Evangelho como ele é, nu e cru, podemos dizer. Pronto, portanto, que Deus nos dê, agora estamos na Quaresma, mas isto vale para a nossa vida, a graça de perceber que eu posso ouvir a voz de Deus se levar mais a sério a sua palavra. Se meditar mais a sério a sua palavra. E uma das coisas que a palavra vai fazer em nós é fazer crescer a nossa fé. Ou seja, aquilo que eu dizia no início, se nós tivermos uma fé viva, sabemos que Jesus está aqui. Porque é que há algumas pessoas que sabem que Jesus está aqui e outras não? Por causa da fé. Porque Jesus disse. A gente às vezes esquece. Então, no dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas, Deus chamou a si o Monsenhor Jonas, que já estava muito doente. Em outubro eu tinha estado lá na Canção Nova, foi o primeiro ano em que eu não consegui estar com ele. Ele estava muito mal e tinha acabado de chegar do hospital, quando foi aquele encontro onde eu estive. E estava, pronto, já muito debilitado. E depois, em dezembro, Deus o chamou. E o que é que eu queria partilhar aqui? Que eu recebi logo uma graça muito grande, uma mesmo daquelas grandalhonas, sem estar à espera, no dia 13. O que é que aconteceu? Basicamente, no fim de semana antes, no fim de semana lá para 10, ou não sei muito bem, fiquei meio doente, né? Fiquei meio constipado, fiquei com meio umas febricas e tal. Pronto. Depois andar nas missas, andar aí de um lado para o outro, às vezes não ajuda muito porque apanho frio, apanho chuva, apanho não sei o quê. E no domingo, à tarde, já não estava grande coisa. Eu lembro-me que nesse domingo, se não me engano, portanto no dia 11, até me fui deitar mais cedo, assim meio a chocá-la, como se costumava dizer. Não é? E depois, na segunda-feira, veio a notícia, a meio do dia, que morreu o Monsenhor Jonas. E na terça, dia 13, e na quarta, dia 14, eu tive 2 funerais. À tarde, às 3 horas. E na terça, o que é que aconteceu? Acontece às vezes. O funeral foi num dia de muita chuva, de muito vento. Então, às vezes, há uma procissão para ir buscar o corpo a uma capela, numa das paróquias, depois vai para a igreja, aquilo ainda demora uns 20 minutos, um quarto de hora. Andei ali um bocado à chuva e tal, depois ainda vai para o cemitério outra vez, frio e vento e chuva e tal. Nesse dia, cheguei a casa, dia 13, bastante pior. Eu já não estava grande coisa. Nesse dia cheguei a casa já febre e mal disposto, e no outro dia ainda tinha outro funeral. E o que é que aconteceu? Fui-me deitar ainda mais cedo do que no domingo, e não tinha sono propriamente, mas estava muito mal já. Não tomei nada, normalmente sou um mau doente, dou bons conselhos, mas às vezes não ponho em prática. Resisto muito a tomar remédios, só mesmo na última. Normalmente os remédios têm sempre alguns efeitos secundários, não é? Portanto, os Benurons fazem mal ao fígado, não sei o quê. Eu sei que se for não é grave, há de haver aí uns médicos que se vão zangar comigo, mas quer dizer, eu confio muito na capacidade do corpo de se auto-regenerar. Exatamente, amém. E na unção dos doentes. E enquanto aquilo não cura, vai-se oferecendo, não é? Pelas almas do purgatório. Enfim, mas lá estava. E o que é que aconteceu? Coisa que eu nunca faço, porque eu, muita gente já sabe, não é? Mas vivi 14 anos em Lamego, agora já não estou bem lá em Lamego, mas não tinha televisão em casa. Não é? Sou muito feliz sem televisão. Então havia uma das poucas coisas boas que se podia fazer com a televisão que eu não podia fazer, que era ver a Canção Nova. É quase a única que se consegue fazer de boa. E então, estava deitado
a meio da tarde, com febre, mal disposto, e como sabia que na véspera tinha morrido o Monsenhor Jonas, pela primeira vez na minha vida pus a Canção Nova no telemóvel. Dá para apanhar pela internet, e pus ao lado na mesa de cabeceira e ouvindo ali a Canção Nova. E obviamente eu sabia isso até quando eu tinha estado lá em outubro. A comunidade de Canção Nova, no fundo, foi acompanhando a doença do Monsenhor Jonas e também se foi preparando, sabia que mais tarde ou mais cedo ele estava de partida. E então a Canção Nova, nesses 2 dias a seguir, 3, essa semana a seguir, vocês que viram, se calhar mais que eu, podem testemunhar, passou muitas coisas, uma espécie de documentários da vida dele, passou homilias antigas da vida dele, passou testemunhos de muitas pessoas, muitos membros da Canção Nova, mas não só, né? Pessoas que no fundo foram tocadas por Deus através daquele padre santo. E então eu tinha o telefone a dar, eu ouvia o som, estava ali e depois recebi, como dizia, uma graça, várias graças. Vou partilhar algumas coisas, outras não posso ou não devo, já vão ter que esperar para o juízo final. Mas vão-se alegrar porque Deus é grande, não é? E o que é que aconteceu? Eu estava muito bem a ouvir as histórias e os documentários, nem estava a ver muita a imagem, pois às tantas punha-me de lado às vezes para ver, mas não dava muito jeito. Ao pouco e pouco, aquilo foi um processo, não é? Comecei-me a comover com aquilo tudo, mas a comover de uma maneira extraordinária. Eu normalmente não sou muito choramingas, regra geral. Pois não é que nunca chorei na vida, já chorei, mas é raro, não é muito frequente. Mas não é bom nem é mau, cada um é como é. Há pessoas mais expressivas, há outras que se comovem com mais facilidade, outras menos coisa. Tem a ver com o temperamento de cada um. Mas daquela vez eu estava muito comovido, era uma coisa que não era normal, né? E depois, à medida... E é engraçado que Deus também me deu a graça de perceber que, no fundo, aquilo que eu estava a experimentar, aquela comoção e aquilo estava a mexer comigo, no fundo, as coisas que eu ouvia, no fundo, aquilo que me mexia mais, pelo menos no início, era ver o sim a Deus deste homem, como ele se entregou a Deus de uma maneira radical e os frutos que isso teve na vida de tanta gente, na nossa. Eu penso que não há ninguém aqui nesta sala que não saiba o que é a Canção Nova. Penso que todos sabemos. Há alguém que não sabe o que é a Canção Nova? Todos sabemos, não é? Como o sim de um pequenino sacerdote teve um impacto enorme em tantas almas. E como eu digo, Deus logo no início deu uma graça de perceber que isto que tu estás, estas graças que estás a começar a receber, porque aquilo estava só no início, são por intercessão deste homem no céu já. Ou seja, és o primeiro beneficiário. Ele morreu ontem, hoje já estás a receber. E depois aconteceu uma coisa menos normal, no meu caso, se calhar para algumas pessoas é mais frequente. Eu comecei a entrar num choro um bocado compulsivo. Comecei a chorar e nem sabia bem porque é que estava a chorar. Não era só, se me dissessem, mas está com saudades dele, era muito amigo dele, não era tanto isso. Não, às vezes num funeral acontece, quando morre um familiar, quando morre um amigo. Não era isso, não era tanto que pena que ele já não está cá. Não, eu até estava contente, quer dizer, Deus é que sabe, não é? Deus agora chamou-o para o céu, Deus seja louvado, não faço força, digamos assim. No fundo, para quem tem fé, morrer é bom, porque no fundo ele finalmente pode ver Jesus face a face. Nós ainda não é? Ver Nossa Senhora face a face, não é? Agarrar-se, puxar o manto, não é?
E penso que, portanto, para quem tem fé, São Paulo, não é? Para mim, morrer é lucro, não é? Viver é Cristo e morrer é lucro. Morrer é lucro. Mas, portanto, o meu choro eu nem percebia muito bem no início o que é que era. E era uma coisa muito compulsiva, muito descontrolada. E às tantas, no meio daquilo tudo, eu já não me lembro, eu mandei uma mensagem a alguns amigos da Canção Nova, tenho vários amigos da Canção Nova, já não me lembro qual é que foi a mensagem, às tantas, e depois às tantas o Danilo, que é um dos missionários lá do Brasil, mandou-me uma mensagem qualquer, assim, e eu tentei gravar uma mensagem no WhatsApp e não conseguia. Tal era o choro, estava completamente, parecia uma Madalena, como se costumam dizer. E como eu digo, e não era uma coisa nada normal, no meu caso. Se calhar agora ganho gosto. Mas, mas é engraçado que era um choro bom. É difícil exprimir isto, não é? Não havia nada de angústia nem de tristeza, né? Era um choro que cura, um choro terapêutico. Não sei. Se houver aí algum psicólogo pode interpretar, mas era bom, mas ao mesmo tempo eu não controlava, às tantas eu não conseguia parar, nem conseguia falar quase. Tentei mandar uma mensagem, o Danilo ficou preocupado, eu vou rezar e tal, por si. Achou que eu estava... Mas aquilo continuou e durou, e eu fui ouvindo, continuei a ouvir lá a Canção Nova e várias coisas, e aquilo durou muito tempo, foi mesmo uma coisa estranha. Foi mesmo uma coisa estranha. E depois, mais à frente, num segundo momento, fui percebendo o que é que estava a acontecer. Mas isto só foi mais à frente, já vou contar. Depois, basicamente, aquilo durou, não parava. Estava mesmo... não sei quanto tempo é que durou, mas durou bastante. Como eu digo, foi bom, é difícil de exprimir isto. Foi cansativo, porque uma pessoa fica exausta. E às tantas começaram a rezar o terço, na Canção Nova. Começaram a rezar o terço e eu estava cansado e pensei, que bom, vou rezar o terço. E foi o primeiro terço que eu não conseguia rezar uma Ave Maria. Não conseguia, né? Mas aí a coisa foi diferente. O que é que aconteceu? Eu estava deitado, já tinha acalmado um bocado no sentido do choro, já tinha passado um bocado. E depois fiquei uma espécie de... Sabem aquele formigueiro quando a gente se senta mal ou tem o braço preso? Fica assim um formigueiro, faz assim umas formiguinhas. Pronto, tive um formigueiro que nunca tinha tido com este nível, que foi, lembro perfeitamente, foi aqui desde a parte de cima do nariz até à ponta dos pés. Só não apanhou os olhos e a testa, não sei porquê. Mas foi um formigueiro que veio... E eu fiquei meio bloqueado e depois fui percebendo, porque isto são coisas um pouco extraordinárias. Eu não tinha intenção de partilhar este testemunho, mas depois, digamos assim, Deus também me empurrou um bocadinho. Deus fez-me ver que é bom. Pronto, olha, não me apetecia muito contar estas coisas. Mas pronto, depois conto hoje uma vez e já está. Deus já não pode... Porquê? Porque, primeiro, são coisas um bocado pessoais, né? Portanto, não sei explicar. É como andar de fato de banho. Custa-me um bocado andar de fato de banho. À vossa frente, né? Se for à frente dos meus irmãos... Agora, há coisas que não me apetece nada. E depois porque estas coisas, digamos assim, estas graças que Deus nos dá, às vezes mais extraordinárias, não são muito importantes. Eu gosto muito de insistir que não é isso que nos santifica. E infelizmente eu vejo que nos retiros as pessoas vêm muito à procura de sensações. Não é? Ó, Sr. Padre, ainda não repousei no espírito neste retiro. Mas não é preciso. Jesus, quando morreres, o que te vai perguntar é o mesmo que perguntou a Pedro. Pedro, tu amas-me? Não nos vai perguntar coisas muito estranhas, não é? Se a gente sentiu alguma coisa. Os sentimentos são pouco importantes na vida cristã. Não são indiferentes, mas são pouco importantes.
E eu vejo que, infelizmente, nós somos um bocadinho, digamos assim, imaturos na nossa relação com Deus e damos demasiada importância aos sentimentos. Portanto, se eu não sentir, eu acho que não correu tão bem este retiro. Porquê? Porque não foi como ao primeiro. E então? E isso é mau? Portanto, a nossa relação com Deus não se mede na base da intensidade dos sentimentos, nem das graças, com S no final. As graças não são tão importantes como a graça. Há uma diferença entre a graça de Deus e as graças de Deus. Muito importante. Eu vou repetir, é uma frase importante. Há uma diferença muito importante entre a graça de Deus e as graças de Deus. E eu vejo que é humano. A gente corre muito, vem a Fátima por causa das graças de Deus. Mas não vem a Fátima por causa da graça de Deus. Isso é triste. Pronto, portanto, voltando para o meu testemunho, que no fundo está mais na ordem das graças. Portanto, das coisas... Por isso é que eu digo, naturalmente eu não puxo para aqui, eu puxo para a graça. Mas pronto, Deus deu e Deus dá as graças, e as graças ajudam-nos a chegar à graça. Não é que uma coisa é contra a outra. Mas eu posso receber a graça de receber, não sei, a cura de uma doença, um bom emprego, não sei o quê, e perder a graça que me leva para o céu. Portanto, é preciso cuidado. Pronto, retomando a história. Então, fiquei todo assim com um formigueirozinho, um formigueiro difícil de escrever, parecido com aquele quando a gente fica sentado, mas não picava, e era um bocadinho como se fosse lumbrando, não sei explicar. Quando a gente põe álcool para queimar uns chouriços, fica aquela chama azul, assim, não é muito grande, mas pronto, era assim um lumbrando, não sei explicar. E aquilo durou o tempo todo do terço, portanto meia hora a mais. Fiquei quase sem mexer, não me conseguia mexer muito, fiquei tipo paralisado. E Deus e o céu, digamos assim, foram-me dando muitas graças, mais de iluminações. Deus disse-me várias coisas e pediu-me várias coisas, e Nossa Senhora também. Algumas foram tipo um puxãozinho de orelhas. Foi. Por exemplo, esta aqui da medalha, eu tenho aqui o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, e uma das coisas que Nossa Senhora me disse lá no meio foi: pois é, tu gostas tanto de mim e promoves tanto a consagração a mim, não é? Mas não usas nenhum sinal exterior da consagração. Eu uso o escapulário, mas cá dentro, debaixo da camisa, não é? Tenho esta medalha igualzinha, mas do lado de dentro. E Nossa Senhora disse-me: pois não chega, tens que usar por fora, tem que se ver que és meu. E ela até pediu, em concreto, o escapulário de pano. Eu tenho um de pano grande, só que não trouxe, também continua a ser semi-obediente, mas por um motivo, porque aquele de pano faz-me suar um bocado, e eu estou há mais de 2 meses doente, isto nunca mais vai ao sítio, já tomei antibiótico, e depois fico com as costas molhadas, ando ao frio, e fico pior. Portanto, agora ando com o escapulário aqui de fora. Pronto, isto foi só uma das coisas. Houve outras. Há algumas coisas que envolvem pessoas, outras pessoas, envolve o meu bispo, ou envolve sei o quê. Não vou contar. Algumas coisas foram correções, outras não. Outras foram coisas muito concretas de missão. Por exemplo, uma muito bonita foi Deus dizer: o Monsenhor Jonas era João Batista, e veio para preparar um povo bem disposto para receber Jesus na glória. Agora morreu, partiu para o céu. Tu queres continuar esta missão? Não é eu vou ser o Monsenhor Jonas, não é? Ou seja, queres pregar a vinda de Jesus, queres ajudar o povo a converter-se. Basicamente, João Batista, o que pregou foi a penitência.
Portanto, no fundo é isso que Deus me está a pedir. Não é para fundar um canal de televisão. Acho eu. Ou pelo menos não foi claro dali. Mas pronto, e então houve assim coisas desse género, eu disse que sim, eu achei que já estava a tentar fazer isso, mas pronto, aí fiquei mais consciente de que Deus pede isto muito concreto, não é? Não podes não pregar a minha vinda. Então aproveite já hoje. Jesus está a voltar. Eu sei que isto é uma coisa que soa estranha, as pessoas... mas o que eu gostava que vocês percebessem, o Monsenhor Jonas tem um montão de pregações muito claras. Eu também tenho várias. E isto tem tudo uma base bíblica muito forte e também patrística, ou seja, os primeiros padres da Igreja, teológica. Embora nos últimos séculos, a partir da Idade Média até agora, tenha-se perdido um pouco esta tensão escatológica. Nós arrefecemos um bocado. Achamos que é sempre assim e pronto. Não, Jesus vai voltar um dia. E nós, em concreto, neste momento da história, eu tenho pregado várias vezes, estamos nesta fase numa fase da história da salvação, onde Deus vai intervir de uma maneira extraordinária para purificar a humanidade e para dar à humanidade um novo início, um novo capítulo. Esta intervenção não é só mais uma, como foi o dilúvio, ou como foi, sei lá, a saída do Egito, a libertação do Egito, ou como foi a vinda de Jesus à Terra. É uma em que vai haver um grande duelo entre o bem e o mal, nós estamos bem metidos nisto, e em que vai vir o anticristo. Não é só mais um anticristo, é o anticristo por excelência, e em que Jesus vai vir na glória e vai derrotar o anticristo. E muitos de nós aqui sentados vamos ver com os nossos olhos. Portanto, pregar a vinda de Jesus é dizer isto. Dizer isto hoje é um bocadinho arriscar-se a ser internado no Júlio de Matos. Ou no Magalhães Lemos. Pois é, azar. Se me quiserem agarrar, eu vou correr. Não, mas é verdade. Jesus está a voltar. Agora não vou desviar-me outra vez. Voltando a testemunho. Pronto, depois houve muitas outras graças, eu diria que de cura, de todo o tipo, física, interior e de, como eu dizia, de iluminação e dicas, não é? E com mais alguns santos, São José, pronto, não, esses pormenores vão ter que esperar pelo juízo final. Eu sempre a tentar rezar o terço, às tantas, aquilo o terço demora mais ou menos meia hora, mas lá na Canção Nova, às tantas eu já estava cansado, fisicamente, já não. E então às tantas, por um lado era bom o que eu estava a viver, mas por outro lado era muito, não sei explicar. E então às tantas eu comecei a pedir a Jesus, Jesus, está bom, já chega, já chega. Não sei explicar, é difícil explicar. Porque se me perguntasse, mas não está a gostar? Estou, mas já estou, não é? É um bocado, já não dá mais, não é? E então pedi a Jesus para parar, mas não parava, não é? E eu a querer rezar o terço e não conseguia. E é engraçado, pronto, esta parte do pedir a Jesus para parar e realmente parar demorou para aí uns 15 minutos, demorou bastante, ou seja, ainda estive ali, Jesus, vai lá, está bom, já chego, já percebi. E pronto, e depois no fim lá acalmou, e foi exatamente no fim do terço, mais ou menos, quando o padre deu a bênção, que eu fiquei bem, basicamente, que eu voltei, quer dizer, não é que eu tivesse fora de mim, de consciência, eu via tudo, via o meu quarto, via as coisas, não estava em nenhum êxtase, nem em nenhuma transe, não, foi uma coisa mais consciente, como é que eu hei de explicar, mas ao mesmo tempo extraordinária. Pronto, portanto, resumido é isto. Como eu digo, isto não acrescenta nada à nossa santidade, estas graças extraordinárias. Há muitas pessoas que acham que eu sou um santo. Não é? Eu luto por ser, graças a Deus, todos os dias. Acordo de manhã, ofereço-me logo a Deus,
e a Jesus, e termino o dia também a agradecer e a entregar tudo a Jesus. Mas ainda falta. As pessoas que me conhecem um bocadinho melhor, que os membros da assistência, sabem que ainda falta um bocado. Sou padre, falta um bocado. Mas a vida do cristão é esta, é lutar com a graça de Deus todos os dias, para crescer nas virtudes cristãs, para nos conformarmos plenamente com Cristo. Portanto, como eu digo, sublinho mais uma vez, estas graças extraordinárias são pouco importantes, não é isso que... Agora, ajuda porque Deus às vezes corrige a nossa direção. Por exemplo, uma das graças que Deus... Eu tinha feito alguns exames médicos há não muito tempo, porque eu tenho tido uns problemazinhos de saúde. Uma das coisas que Deus me disse, Deus disse, vai fazer alguns exames médicos em concreto. E eu fui fazer até um bocado, não iria fazer, porque tinha feito há pouco tempo, pensei, mas não é preciso, já fiz, já sei que está tudo bem, ou já sei o que é que eu tenho. E afinal, Deus tinha razão, Deus tem sempre razão, né? Fui fazer e descobri duas coisas novas, né? Pronto, mais um motivo para rezarem por mim, estou todo partido. Pronto. Não é nada de dramático, graças a Deus, eu posso contar, não é? Mas basicamente é aqui na coluna, já tinha uns problemasitos aqui na zona torácica, para quem gosta de anatomia, e agora tenho também na zona lombar, se calhar foi de andar aos saltos com as motas e coisas assim, se calhar não sei, eu fiz muito desporto, cavar, eu por acaso notei uma vez, porque no outro dia estava a trabalhar com o trator, e fiquei 2 dias ali todo perro e tal, pronto. Portanto, tenho aqui mais uns problemas na coluna. Os conselhos do médico são os conselhos que sei lá, que mais para a terceira idade, mas no fundo, se calhar, eu estou a caminho. Era, Sr. Padre, não pode correr, não pode fazer esforços, não pode pegar em pesos. E pronto, e acabou-se a motocross. E pronto, e portanto isto para dizer como são graças bem concretas, e como eu dizia, se Deus não me tivesse dado esta dica, eu não ia fazer estes exames em concreto, bem concreto, e não ia descobrir isto da coluna, e depois outra coisa no fígado que é fácil de reverter, não é nada de grave, é só ter juízo, não posso comer tantos chocolates. Sobretudo não posso comer tantos chocolates de seguida. Enfim, estou a brincar um bocadinho, mas obviamente... Pronto, portanto, isto resumido e concluindo, já não sei quanto tempo já vai bem, não é? Portanto, era partilhar isto com vocês e pronto. E também para mim é engraçado que eu já tinha estado tantas vezes com o Monsenhor Jonas, mas foi só... no momento da morte dele, quem eu percebi verdadeiramente quem era este homem, a grandeza deste homem. E isto acontece-nos muitas vezes na vida. A gente às vezes vive ao pé de santos e não dá conta. E isto acontece em nossa casa, às vezes. Há pessoas muito de Deus e nós não damos conta. Nós não damos conta. Ou damos mais tarde. Pronto, eu já o tinha em grande estima, mas de facto foi uma das maiores ajudas que Deus nos deu para o tempo em que vivemos agora, na história. O mundo vai mal. O que seria do mundo sem a Canção Nova, sem o Monsenhor Jonas? Era no fundo, estar completamente às escuras. Obviamente há outros, não é? O João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá, Padre Pio, são todos santos que morreram há pouco. Há pouco. O meu avô teve com o Padre Pio. E pronto, há pouco. Morreram há pouco. A irmã Lúcia morreu há pouco. Portanto, são tudo grandes ajudas que Deus nos dá para grandes desafios. E pronto, e este é o momento em que estamos hoje na história, e tal como Deus conta com o meu sim, e eu quero ser fiel, quero ser generoso, porque a gente às vezes diz que sim, com a boca, mas depois
não faz grande coisa. É como aquela história do não sei quantos, olha, põe o lixo na rua, põe o lixo, vai deitar o lixo lá fora. Está bem, mãe. Continua a jogar PlayStation. Não é? Portanto, a gente às vezes diz que sim com a boca, mas não diz com a vida. O sim com a boca vale pouco. Não é? O que interessa é servir a Deus com as minhas escolhas concretas, no dia a dia. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Este sim ao longo do tempo, ao longo da vida, e isso é o que a gente vê na vida do Monsenhor Jonas e dos santos, não é? É que eles não tiveram um entusiasmozinho. Jesus, Jesus, Não, foi 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos, a servir a Deus. Hoje Deus conta contigo e comigo. Que Deus nos dê a graça de perseverar com alegria até ao fim. Que assim seja.